Bilionário vê a ex com gêmeos e seu casamento entra em risco. Naquela manhã, tudo parecia seguir exatamente como planejado. O céu estava limpo, o trânsito fluía raro para uma cidade tão impiedosa com atrasos, e o homem ao volante sentia a estranha tranquilidade de quem acredita ter finalmente colocado o passado no lugar certo, atrás de si. Leonardo Valença, um dos bilionários mais jovens do país, dirigia com uma mão firme no volante e a outra repousando sobre a perna da noiva, Helena, que sorria enquanto comentava detalhes banais sobre a cerimônia que aconteceria em poucas semanas. Leonardo era o tipo de homem que parecia ter vencido todas as batalhas. CEO de um conglomerado tecnológico, capa de revistas, admirado e temido no mesmo nível. Para o mundo, ele era o retrato do sucesso absoluto. Para Helena, ele era o homem perfeito, seguro, decidido, alguém que jamais deixaria o passado interferir no futuro que prometera construir ao lado dela. Mas o destino raramente respeita promessas. Quando o sinal fechou, o carro reduziu a velocidade até parar completamente. Foi nesse instante, em menos de 2 segundos, que toda a estrutura cuidadosamente construída por Leonardo começou a rachar. Seus olhos, antes dispersos, se fixaram na faixa de pedestres à frente. O corpo endureceu. A respiração falhou. O mundo pareceu perder o som. Ela estava ali, caminhando devagar, empurrando um carrinho duplo, protegendo do sol 2 bebês idênticos, os mesmos olhos castanhos que ele reconheceria mesmo no escuro, o mesmo jeito de prender o cabelo às pressas, o mesmo rosto que ele havia jurado nunca mais procurar. Clara, sua ex, a mulher que ele abandonara sem olhar para trás. O bilionário poderoso, que comandava milhares de funcionários e negociava cifras absurdas sem piscar, sentiu algo que não experimentava havia anos. Medo. Um medo primitivo, cru, acompanhado de culpa e de uma pergunta silenciosa que explodiu em sua mente como um tiro. Aqueles gêmeos não podiam ser. Helena percebeu o silêncio repentino. Virou o rosto buscando o olhar do noivo e encontrou um homem irreconhecível, pálido, tenso, preso em um passado que ela não conhecia. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Leonardo desviou o olhar, mas já era tarde demais. Clara havia erguido a cabeça. Os olhares se cruzaram. Não houve raiva, não houve surpresa exagerada. Apenas um choque silencioso, pesado, cheio de histórias não resolvidas. Clara parou por um segundo, segurou firme o carrinho e, com dignidade contida, continuou atravessando a rua. Não disse uma palavra. Não precisava. Leonardo sentiu o coração bater como se quisesse fugir do peito. Ele não conseguia se mover. Não conseguiu buzinar quando o sinal abriu. Não conseguiu respirar direito. Helena, confusa, chamou seu nome 2 vezes antes que ele finalmente despertasse. "Você está bem?" Ela perguntou, tentando manter a calma. Leonardo assentiu, mentindo como aprendera a fazer muito bem. Engatou a marcha e seguiu, mas algo havia mudado de forma irreversível. O casamento, o futuro, a imagem de controle absoluto, tudo estava em risco. Porque o passado que ele tentou apagar agora empurrava 2 carrinhos de bebê diante dos seus olhos. E se você gosta de histórias intensas, cheias de emoções humanas e reviravoltas inesperadas, se inscreva no canal agora. Assim você não perde nenhuma dessas narrativas que mexem com escolhas, destinos e segredos. Enquanto dirigia em silêncio, Leonardo não ouvia mais Helena. Sua mente estava anos atrás, no dia em que conheceu Clara. Ela não fazia parte do seu mundo luxuoso. Era simples, determinada, vinha de um bairro que ele só conhecia pelos vidros escuros do carro. Ele se apaixonou justamente por aquilo que não podia controlar. E quando percebeu que aquela relação ameaçava seus planos de ascensão, fez o que sempre soube fazer melhor. Escolheu a si mesmo.
Ele nunca perguntou se ela estava bem depois da separação. Nunca respondeu às mensagens que começaram a ficar cada vez mais espaçadas, até desaparecerem por completo. Nunca imaginou que algum dia a encontraria assim, forte, silenciosa, com 2 filhos, gêmeos. O pensamento martelava sua cabeça, insistente, cruel. A idade parecia coincidir demais. As contas não fechavam por acaso. E o medo que sentia não era apenas de perder Helena ou manchar sua reputação. Era o medo de encarar quem ele realmente tinha sido. Helena, ao seu lado, finalmente quebrou o silêncio, com um sorriso que tentava ser leve, mas já carregava uma sombra de desconfiança. Quem era aquela mulher? Perguntou. Leonardo demorou alguns segundos antes de responder. E naquele atraso, Helena sentiu algo que jamais havia sentido antes. A sensação de que não conhecia completamente o homem com quem iria se casar. Ele respondeu com meia verdade. Disse apenas que era alguém do passado, nada mais. Mas o passado, quando é ignorado, não desaparece. Ele cobra, e estava prestes a cobrar caro. Se você está acompanhando essa história até aqui, comenta de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias profundas como essa. Leonardo estacionou o carro em frente à mansão onde morava. O portão se abriu lentamente, como se anunciasse que algo pesado estava prestes a entrar junto com eles. Enquanto Helena descia animada, falando sobre decoração e convidados, ele permaneceu sentado por alguns segundos, olhando para o nada. Pela primeira vez em muitos anos, o bilionário sentiu que todo o dinheiro do mundo talvez não fosse suficiente para comprar uma saída. E aquela era apenas a primeira rachadura. No próximo momento, ele teria que decidir entre continuar fingindo ou encarar a verdade que atravessou a faixa de pedestres diante dele. Uma verdade que poderia destruir não apenas seu casamento, mas a imagem impecável que ele construiu para o mundo inteiro. E a história de Clara estava longe de terminar. Leonardo passou a noite em claro. A mansão silenciosa, iluminada por luzes frias e obras de arte milionárias, nunca havia parecido tão vazia. Helena dormia ao seu lado, serena, confiante no futuro que acreditava conhecer. Ele, porém, encarava o teto, revivendo cada detalhe do olhar de Clara. Não foi acusatório, não foi suplicante, foi pior, foi firme. Um olhar de quem aprendeu a sobreviver sozinha. Na manhã seguinte, Leonardo fez algo que não fazia havia anos. Chegou atrasado ao escritório. Reuniões foram canceladas, assessores ficaram sem respostas, e o homem que costumava controlar tudo com precisão cirúrgica caminhava de um lado para o outro da sala, dominado por um pensamento único e obsessivo. Ele precisava saber. Não por curiosidade, não por saudade, mas por medo. Medo de que o passado que ele enterrou estivesse vivo e crescendo. Leonardo usou sua influência como sempre fez. Bastaram alguns telefonemas discretos. Um nome aqui, um registro ali. Nada ilegal, nada explícito. Apenas o tipo de acesso que o dinheiro proporciona a quem está no topo. Em menos de 2 horas, o nome de Clara já aparecia em sua tela. Endereço atual. Histórico profissional. Estado civil. Solteira. E então, o golpe mais duro. 2 filhos. Gêmeos. Nascidos no mesmo ano em que ele rompeu com ela sem explicações, focado em fechar o maior contrato da sua carreira. O ar lhe faltou. Ele afastou o tablet, como se a distância pudesse diminuir o impacto. Não havia nome do pai nos registros públicos. Nenhuma menção, nenhuma pista. Mas o silêncio gritava. Clara havia escolhido não procurá-lo, não pedir ajuda, não exigir nada. E aquilo o humilhava mais do que qualquer processo bilionário já enfrentado. Enquanto isso, a quilômetros dali, Clara empurrava o carrinho de gêmeos pela calçada estreita do bairro onde morava. Um lugar simples, barulhento, distante de qualquer luxo.
Sua vida era feita de escolhas duras e concessões diárias. Trabalhava como designer freelancer, virava noites para cumprir prazos, sorria para os filhos, mesmo quando o cansaço parecia rasgar o corpo por dentro. Ela havia reconhecido Leonardo imediatamente. E diferente dele, não ficou surpresa. Clara sempre soube que aquele dia chegaria. Não exatamente daquela forma, mas sabia que o mundo era pequeno demais para esconder para sempre um passado tão intenso. O que ela não esperava era vê-lo ao lado de outra mulher, elegante, confiante, ocupando um lugar que um dia foi seu. Mas Clara não sentiu inveja. Sentiu alívio por ter sobrevivido. Naquela noite, ao colocar os gêmeos para dormir, Clara se permitiu um momento de fraqueza. Sentou no chão do quarto, encostou a cabeça na parede e deixou que as lágrimas caíssem em silêncio. Não por arrependimento, mas pela lembrança da solidão. Pela decisão que tomou quando descobriu a gravidez e tentou ligar para Leonardo, apenas para ouvir que o número não existia mais. Ele havia desaparecido e ela escolheu seguir sozinha. Leonardo, por sua vez, não conseguiu resistir. 2 dias depois, dirigiu até o endereço que encontrara. Estacionou o carro de luxo em uma rua onde chamava atenção demais. Desceu, ajustou o paletó caro, mas o coração batia como o de um garoto inseguro. Cada passo até a porta de Clara parecia um julgamento. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Clara estava ali, sem maquiagem, sem artifícios, apenas real. Os gêmeos brincavam no tapete atrás dela, alheios ao peso daquele encontro. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Leonardo tentou começar. A voz falhou. O poder, o controle, a confiança, tudo ficou no carro. Restou apenas um homem confrontado por suas escolhas. Eles são meus? Ele perguntou direto, incapaz de sustentar rodeios. Clara respirou fundo, olhou para os filhos. Depois, voltou o olhar para ele. Você não tem esse direito, respondeu firme. A frase foi como um soco. Ela não gritou, não acusou, não implorou, apenas afirmou. Aquela era a maior punição. O orgulho ferido de um homem que sempre acreditou que poderia comprar qualquer resposta. Leonardo tentou explicar, disse que não sabia, que nunca imaginou, que teria feito diferente, mas cada palavra soava pequena demais diante de anos de ausência. Clara ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela disse algo que ele jamais esqueceria. Você escolheu ir embora, eu escolhi ficar, agora vive com isso. A porta se fechou. Leonardo ficou ali, parado, sentindo o peso de uma culpa que dinheiro nenhum aliviava. Pela primeira vez, o bilionário se sentiu verdadeiramente pobre, e o pior ainda estava por vir. Porque Helena começava a juntar as peças, o atraso constante, o silêncio, o olhar distante. E o nome de Clara estava prestes a entrar em sua vida, de um jeito que ninguém poderia controlar. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal agora para não perder os próximos capítulos. E comenta aí de onde você está assistindo, porque sua participação faz essa história continuar. O casamento, que parecia sólido, começava a balançar sobre um segredo grande demais para permanecer escondido. Helena não era ingênua. Cresceu aprendendo a ler silêncios, a perceber mudanças sutis no tom de voz, no ritmo da respiração, nos gestos que tentavam parecer normais. E Leonardo, nos últimos dias, estava diferente demais para passar despercebido. Mais calado, mais distante, mais humano do que o homem seguro que ela conhecera. Naquela noite, durante um jantar elegante organizado por amigos influentes, Helena observou tudo em silêncio. Leonardo sorria quando precisava, respondia às perguntas certas, mas seus olhos não estavam ali. Estavam presos em outro tempo, outro lugar, outro rosto. Foi então que ela decidiu investigar, não por ciúme,
mas por instinto. Enquanto Leonardo atendia uma ligação no escritório, Helena caminhou pela casa, sentindo algo pesado no ar. Ela não costumava invadir a privacidade dele, mas a sensação de estar sendo enganada falava mais alto. Ao passar pelo escritório, viu o tablet esquecido sobre a mesa, a tela ainda acesa. O nome chamou sua atenção como um sussurro alto demais para ignorar. Clara. Helena não tocou de imediato. Ficou alguns segundos apenas olhando, como se aquela palavra pudesse se mover sozinha. Quando finalmente deslizou o dedo pela tela, encontrou fotos. Poucas, simples, mas o suficiente para derrubar qualquer defesa emocional. 2 bebês idênticos, gêmeos. O chão pareceu ceder sob seus pés. Naquele instante, Helena entendeu que o problema não era apenas o passado, era o presente que Leonardo tentava esconder. E talvez o futuro que ele havia prometido a ela estivesse construído sobre uma omissão imperdoável. Quando Leonardo voltou, encontrou Helena sentada no sofá, imóvel, o tablet em suas mãos. O olhar dela não era de raiva, era de decepção. E aquilo o assustou mais do que qualquer escândalo público. "Você quer me explicar?" ela perguntou com a voz baixa, controlada. Leonardo tentou se aproximar. Ela levantou a mão pedindo distância. Ele respirou fundo e, pela primeira vez desde que tudo começou, decidiu não mentir. Contou sobre Clara, sobre o encontro na rua, sobre a suspeita, sobre a visita que terminou com uma porta fechada. Helena ouviu tudo em silêncio. Cada palavra era um golpe invisível, não porque houvesse outra mulher no passado, mas porque havia crianças envolvidas. Vidas, consequências. "E você pretende fazer o quê?" ela perguntou finalmente. Leonardo hesitou, e naquele silêncio, Helena recebeu sua resposta. "Você não sabe", ela concluiu com amargura, "e isso é o que mais me assusta." O casamento, antes tão próximo, agora parecia distante, frágil, ameaçado por algo que não podia ser resolvido com contratos ou acordos. Helena se levantou e disse que precisava de tempo. Pegou uma mala pequena e saiu da mansão naquela mesma noite. Leonardo ficou sozinho. Do outro lado da cidade, Clara tentava manter a rotina. Levou os filhos ao pediatra, trabalhou até tarde, tentou ignorar a sensação de que algo grande estava se movendo ao redor dela. Ela sabia que Leonardo não desistiria facilmente. Homens como ele não aceitavam portas fechadas. E ela estava certa. No dia seguinte, Clara recebeu um e-mail do escritório jurídico de Leonardo. O tom era educado, quase frio. Falava sobre esclarecimentos necessários e interesse legítimo. Não mencionava sentimentos, não mencionava arrependimento. Apenas fatos. Clara sentiu o velho medo retornar. Não medo dele, mas do sistema que ele representava, do poder que poderia esmagar sua vida simples com uma assinatura. Ela respirou fundo e respondeu apenas uma frase: "Meus filhos não são um projeto de negócios." Enquanto isso, Helena se hospedava na casa de uma amiga. Tentava entender como o homem que ela acreditava amar podia ter um passado tão mal resolvido. O orgulho ferido lutava com o sentimento de perda. Parte dela queria fugir. Outra parte exigia respostas. E Leonardo estava preso no meio de tudo. Pressionado pela culpa, pelo amor, pelo medo de perder tudo, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo da história. Uma decisão que colocaria todos frente a frente. Ele solicitou oficialmente um teste de DNA. Quando Clara recebeu a notificação, sentiu o mundo girar. Não porque temesse o resultado, mas porque sabia que a partir daquele momento não haveria mais como proteger os filhos da verdade. E a verdade, quando vem à tona, não escolhe quem vai machucar. Se essa história está te prendendo até aqui, comenta de qual cidade você está assistindo. E se inscreve no canal para continuar acompanhando cada capítulo dessa trama que mistura escolhas, consequências e emoções reais.
O pedido de DNA não era apenas um exame, era uma bomba prestes a explodir. Clara segurava o telefone com as mãos trêmulas. A notificação ainda brilhava na tela, fria, objetiva, impessoal demais para algo tão íntimo. Teste de DNA. Aquelas 3 letras tinham o poder de reabrir feridas que ela passou anos tentando cicatrizar. Não por medo do resultado, mas pelo impacto que aquilo teria na única coisa que ela realmente construiu: a estabilidade dos filhos. Ela olhou para os gêmeos brincando no chão da sala, rindo alto, alheios a tudo. Naquele instante, Clara sentiu uma mistura de orgulho e pavor. Orgulho por ter chegado até ali sozinha. Pavor por saber que o mundo deles estava prestes a mudar para sempre. Leonardo, do outro lado da cidade, não se sentia melhor. A decisão que tomara parecia correta em teoria, mas na prática o esmagava. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava no controle. Cada ligação que fazia, cada passo que dava, era movido por ansiedade, não por estratégia. Helena ainda não atendia suas ligações. A ausência dela era mais dolorosa do que qualquer acusação. A mansão estava silenciosa demais, e o luxo agora soava ofensivo. Leonardo começou a questionar tudo: seu sucesso, suas escolhas, a ideia de que havia sacrificado sentimentos em nome de um futuro que agora parecia frágil e vazio. O dia do exame chegou rápido demais. Clara compareceu acompanhada de uma amiga. Leonardo chegou sozinho. Quando os olhares se cruzaram na recepção da clínica, o clima ficou pesado. Não houve cumprimento, não houve palavras gentis. Apenas 2 adultos unidos por uma história mal resolvida e 2 crianças no meio do fogo cruzado. O procedimento foi rápido, indolor, mas emocionalmente devastador. Quando tudo terminou, Clara saiu sem olhar para trás. Leonardo ficou ali por alguns minutos, sentado, encarando o chão. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A espera pelo resultado foi torturante. Leonardo tentava se distrair com o trabalho, mas falhava miseravelmente. Clara fingia normalidade, mas chorava escondida à noite. Helena lutava contra um turbilhão de sentimentos, dividida entre o amor que ainda sentia e o orgulho que exigia distância. Foi Helena quem recebeu a notícia primeiro, uma ligação curta, formal. Clara havia autorizado o compartilhamento do resultado. O pedido partira de Leonardo, mas o impacto recaiu sobre ela. O exame confirmava. Leonardo era o pai dos gêmeos. Helena desligou o telefone com as mãos frias. O mundo girava lentamente, como se estivesse debaixo d'água. Ela sentiu raiva, sim, mas o que mais doeu foi a traição do silêncio. Não havia infidelidade recente. Havia algo pior, uma omissão que colocava em dúvida toda a base do relacionamento deles. Ela chamou Leonardo para conversar. Quando ele chegou, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Helena estava calma demais. Sentada à mesa, postura ereta, olhar firme. Aquela serenidade antecedia tempestades. Eu já sei, ela disse. Leonardo sentiu o peso da confirmação antes mesmo de ouvir as palavras seguintes. Tentou se explicar, mas Helena não permitiu. Você tem filhos. Ia se casar comigo sem saber o que fazer com isso. A frase cortou mais fundo do que qualquer grito. Leonardo assumiu a culpa. Não se defendeu. Não culpou Clara. Disse apenas que tinha medo. Medo de perder Helena. Medo de enfrentar o que havia feito. Helena se levantou, respirou fundo e disse algo que ele jamais esperava ouvir. Eu não vou competir com crianças, mas também não vou construir uma vida sobre mentiras. Ela pediu o cancelamento do casamento. Não houve escândalo. Não houve discussão longa. Apenas uma decisão firme, madura, devastadora. Helena saiu novamente da mansão, agora sem planos de voltar. Leonardo ficou ali, olhando para o anel esquecido sobre a mesa, o símbolo de um futuro que ele mesmo destruiu.
Enquanto isso, Clara recebia uma visita inesperada. Um carro elegante estacionou em frente ao prédio simples. Vizinhos observaram curiosos. Leonardo desceu sem seguranças, sem arrogância. Apenas um homem carregando um peso que finalmente tinha nome. Clara abriu a porta e o encarou em silêncio. Eu sei o resultado, ele disse com a voz baixa. Ela assentiu. Por alguns segundos ficaram ali, imóveis. Até que Leonardo disse algo que mudaria tudo. Eu não quero tirar nada de você. Eu só quero assumir. Clara sentiu o chão tremer sob os pés, porque assumir não significava apenas dinheiro. Significava presença, convivência, explicações, um novo tipo de risco emocional. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela não sabia qual era a melhor decisão. Se essa história está te tocando, se inscreve no canal agora para não perder o desfecho. E comenta de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz essa história continuar viva. O passado finalmente tinha um nome, mas o futuro ainda era um território perigoso. Clara não respondeu de imediato. O pedido de Leonardo ecoava em sua mente como um sino distante, insistente. Assumir. Aquela palavra carregava um peso que ia muito além de reconhecimento legal ou estabilidade financeira. Assumir significava abrir a porta para um homem que um dia escolheu desaparecer. Significava permitir que os filhos criassem expectativas sobre alguém que até então nunca esteve ali. Ela deu um passo para trás e deixou Leonardo entrar. Não por confiança, mas porque aquela conversa não poderia mais ser adiada. Sentaram-se à mesa simples da cozinha. Leonardo parecia deslocado naquele ambiente. Não havia luxo, nem silêncio controlado. Apenas o som da cidade entrando pela janela e brinquedos espalhados pelo chão. Ele percebeu, com um aperto no peito, que aquela vida seguira perfeitamente sem ele. Eu não quero confundir eles, Clara disse com firmeza. Eles têm uma rotina, têm segurança. Você não pode aparecer agora como se nada tivesse acontecido. Leonardo concordou. Não tentou impor nada. Pela primeira vez, ele não falava como CEO, mas como alguém disposto a ouvir. Disse que aceitava limites, que começaria devagar, que estava ali para aprender, não para mandar. Clara o observava com cautela. Parte dela queria acreditar. Outra parte lembrava exatamente como ele falava bonito quando precisava convencer. Enquanto isso, Helena enfrentava sua própria batalha. O cancelamento do casamento vazara discretamente para o círculo social. Perguntas surgiam, olhares julgadores, comentários velados. Ela sentia a humilhação silenciosa de quem é exposta sem ter errado. Mas Helena não se vitimizou. Ela decidiu seguir em frente, ainda que com o coração ferido. Voltou ao trabalho, retomou projetos engavetados, tentou reconstruir sua identidade fora daquela relação. Mesmo assim, à noite, o vazio insistia em lembrar que ela perdera algo importante. Leonardo, agora dividido entre dois mundos, tentava equilibrar culpa e responsabilidade. Passou a visitar os filhos sob a supervisão de Clara. No início, os gêmeos o observavam com curiosidade, sem saber exatamente quem ele era. Ele se ajoelhava, brincava no chão, errava nomes, aprendia rotinas. Cada pequeno gesto era um teste. E, lentamente, algo inesperado começou a acontecer. Leonardo se transformava, não por obrigação, mas por descoberta. Descobriu que não precisava controlar tudo, que o tempo não obedecia a ordens, que amor não se comprava. Ele chegava cedo, saía mais cedo, recusava reuniões importantes para assistir a apresentações escolares simples, em salas modestas. O mercado estranhou, a imprensa percebeu, rumores começaram a circular. O bilionário estaria perdendo o foco? Estaria se deixando levar por um erro do passado? A pressão aumentava. E foi sob essa pressão que Helena recebeu uma visita inesperada. Clara a procurou.
O encontro foi tenso. Duas mulheres ligadas pelo mesmo homem, mas separadas por histórias opostas. Clara não foi pedir desculpas, nem exigir nada. Apenas quis olhar nos olhos de quem quase se casou com o pai dos seus filhos. Helena, surpresa, ouviu. Clara falou sobre abandono, sobre noites sem dormir, sobre medo, sobre força. Disse que nunca quis competir, que nunca planejou nada daquilo, que só queria paz. Helena sentiu algo mudar dentro de si. Pela primeira vez, deixou de ver Clara como uma ameaça e passou a enxergá-la como consequência. Não de traição, mas de escolhas mal feitas. Ele ama você? Helena perguntou. Clara demorou a responder. Ele está tentando, disse. A resposta doeu mais do que um não. Nos dias seguintes, Leonardo percebeu que não poderia manter aquele equilíbrio por muito tempo. Alguém sempre sairia machucado. Ele teria que escolher como seria sua presença dali em diante, parcial ou inteira, covarde ou honesta. E quando decidiu finalmente agir, o destino resolveu testar tudo outra vez. Leonardo recebeu uma proposta irrecusável para assumir o controle de uma empresa internacional. Uma posição que exigiria mudança para outro país. O contrato precisava de resposta imediata. Aceitar significava se afastar dos filhos novamente. Recusar significava abrir mão do império que ele construiu. Diante daquela decisão, o bilionário percebeu que a maior negociação da sua vida não envolvia dinheiro, envolvia caráter. Se essa história está te prendendo até aqui, se inscreva no canal agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias intensas como essa. Leonardo tinha poucos dias para escolher, e qualquer escolha teria um preço alto demais. Leonardo passou a noite inteira sentado no escritório, o contrato aberto sobre a mesa, intocado. Do outro lado do vidro, a cidade brilhava como sempre, indiferente às decisões humanas. Por anos, aquele tipo de proposta teria sido aceita sem hesitação. Crescimento, poder, legado, tudo aquilo que definia quem ele era. Mas agora havia duas pequenas camas ocupando sua mente. Na manhã seguinte, ele fez algo que ninguém esperava. Ligou para o conselho da empresa e recusou a proposta. A justificativa foi simples, pessoal, irrevogável. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Alguns tentaram convencê-lo, outros alertaram sobre o impacto no mercado. Leonardo ouviu tudo e encerrou a ligação com uma frase curta, mas definitiva. Eu já ganhei dinheiro suficiente para uma vida. Agora preciso aprender a ser pai. A notícia vazou em poucas horas. As manchetes não pouparam especulações. Uns o chamaram de irresponsável, outros de fraco. O bilionário que desistiu do poder por causa de um erro do passado. Leonardo leu tudo em silêncio. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de se defender. Clara soube da decisão pelos noticiários. Não comemorou, não chorou, apenas sentiu um nó na garganta. Aquele gesto não apagava o passado, mas mostrava algo que ela nunca teve antes. Escolha. Leonardo apareceu naquela mesma tarde. Não trouxe promessas, não trouxe flores. Apenas disse que ficaria, que aprenderia, que respeitaria o tempo dela e dos filhos. Clara não respondeu com palavras. Apenas abriu espaço para que ele se sentasse no chão e montasse um brinquedo com os gêmeos. E aquilo bastou. Helena, por sua vez, acompanhou tudo à distância. Viu o nome de Leonardo estampado nos jornais. Agora, não como símbolo de poder, mas como homem dividido entre ambição e responsabilidade. Aquilo a fez refletir. Não sobre voltar, mas sobre libertar. Ela o chamou para um último encontro. Sentaram-se frente a frente, sem ressentimentos visíveis. Helena foi direta. Disse que o amou, mas que não poderia seguir ao lado de alguém que precisou perder tudo para aprender o essencial. Não havia ódio em suas palavras, apenas lucidez. Leonardo agradeceu. Não pediu outra chance.
Eles se despediram com respeito. Meses se passaram. Leonardo mudou, reduziu compromissos, reorganizou prioridades, construiu uma presença constante na vida dos filhos, não perfeita, não idealizada, mas real. Clara continuou cautelosa, protegendo os limites, permitindo aproximações graduais. O amor entre eles não voltou como antes. Voltou diferente, mais consciente, mais frágil, mais honesto. Em uma tarde comum, Leonardo levou os gêmeos para atravessar a rua. Segurava uma mão em cada lado. Ao pisar na faixa de pedestres, ele parou por um segundo, o mesmo lugar onde tudo começou. Olhou para os filhos, sorriu e sentiu algo que nunca havia sentido ao fechar contratos milionários. Pertencimento. Ele entendeu, tarde demais para alguns, mas há tempo para si, que sucesso não é o que se conquista sozinho. É o que se sustenta quando o passado cobra a conta. O casamento entrou em risco. O império quase ruiu. Mas naquele silêncio simples da rua, Leonardo percebeu que perder o controle foi a única forma de encontrar redenção. E algumas histórias não terminam com finais perfeitos. Terminarem com escolhas certas. Se essa história te emocionou, se inscreva no canal agora para não perder as próximas narrativas e comenta de qual cidade você está assistindo. Sua presença aqui ajuda essas histórias a continuarem sendo contadas. Essa história acabou, mas a próxima já está na sua tela agora, mais intensa, mais profunda. Clique para assistir.